Olá galerinha, como está a energia de vocês? Estamos entrando aqui na aula, de tipo de fornecimento e tensão elétrica. Dependendo do estado onde você esteja, pode ser um pouquinho diferente, mas somente um pouquinho. Então vamos para o nosso primeiro ponto. Vamos puxar nossa canetinha aqui, vou colocar a canetinha preta. Vamos lá para o nosso primeiro ponto. Nas áreas das concessionárias, se a potência ativa for... Aí vamos lá, galera? Vamos aqui. Vou dar um exemplo dessa planta elétrica. Nessa planta elétrica, a gente estava rabiscando ela nas aulas anteriores. Aqui eu tenho cada potência, potência aqui do nosso circuito. Então, para tipo de fornecimento, para saber se você vai pedir uma tensão monofásica, bifásica ou trifásica, você tem que somar todas as potências do seu circuito. E aí tem que dar a tensão da onde? Da fonte, ok? Tem que dar a tensão da fonte. Isso aqui é o meu quadro geral. Então todos esses pontos aqui tem que dar a potência em watts total da sua residência. E é a partir disso que você vai dimensionar o seu tipo de fornecimento que você vai receber, vai pedir lá a concessionária. Se você tem uma potência lá até 12.000 watts, você vai pedir um sistema monofásico, ou seja, é uma fase e um neutro. Uma fase e um neutro gera quanto? 220. Isso no Ceará, Isso aqui no Ceará. Se for em outras regiões, como alguns estados do sul, lá é 220 fase e fase. Então, dependendo da sua região, vai mudar somente o condutor, mas a questão da diferença de potencial é a mesma, ok? Fase neutro no Ceará. Então a gente tem o que? Até 12.000 de potência, 12.000 watts de potência, a gente tem dois cabeamentos aqui na nossa, que chega, que é pegado aqui na concessionária até chegar a nossa residência aqui. Então, dois condutores. No caso desse projeto aqui, ele não passou de 12.000 de potência elétrica, então foi pedido a concessionária um esquema monofásico. No nosso segundo ponto, a gente tem o bifásico, O bifásico ele funciona como? Acima de 12.000, o monofásico vai até 12.000, então acima de 12.000 até 25.000 watts, o fornecimento será bifásico, ou seja, duas fases. Esses dois pretinhos aqui seriam as duas fases, esse carinha aqui o neutro, gerando aí 380 volts entre fase e fase. No Ceará isso não é comum pedir esse valor, porque ninguém tem equipamento para ligar duas fases. A gente só tem equipamento monofásico ou trifásico, ok? No sul pode ser que tenha equipamento com duas fases, eu desconheço no momento, mas é isso. Seriam agora 3 condutores, 2 fases e um neutro, se for entre esse valor aqui. No Ceará o que é que acontece? Se você não chegou até 12.000, pede um monofásico. Se você chega no valor ali, por exemplo, de 15.000 watts, você não vai pedir um bifásico, você pede logo esse carinha aqui abaixo, o nosso trifásico, ou seja, são 3 fases, fase L1, fase L2 e fase L3 com um neutro. Você pede logo esses 4 condutores, Se você ter passando ali do 12.000 e está entre 12 e 25.000, pede logo o trifásico. Então, se acima de 25.000 até 75.000 watts, eu peço o trifásico, ok? Então, ou no Ceará é mono ou tri. Então, entre fase e fase, eu tenho aqui fase L1, L2 e L3 e o meu neutro. Então, a minha tensão de fase é entre o que? E aí, vocês lembram? Eu falando aqui tensão de fase como se todo mundo conhecesse, A tensão de fase é entre fase e neutro, galera. Então, se eu pegar qualquer tensão, L1 com neutro, L2 com neutro ou L3 com neutro, vai gerar a minha 220 volts. Aqui no Ceará, tô falando no Ceará. Se eu pegar entre fases e fases, eu vou ter a tensão de linha. Então, eu vou colocar aqui tensão, o T, e linha. Tensão de linha é entre fases
é entre fases, qualquer duas fases. Agora a tensão de fase, né, é entre fase e neutro, ok? Se for no sul, a tensão de fase pode ser diferente. A tensão de fase é, na verdade, entre fase e neutro também, que gera 127, ou seja, 110, né? Então, nesse ponto aqui, eu teria 4 condutores elétricos. 4 condutores elétricos seria 3 fases e um neutro. Então, é dessa forma. Agora, da onde vem esses condutores, né? Da onde vem eles? Agora, vamos aqui para o nosso caso do transformador. Lá na subestação, né? Vamos começar... Antes da subestação... Vamos colocar o nome subestação. Antes da subestação, essa energia vem de onde? Vem das eólicas, das energias alternativas, né? Ou então mesmo da hidrelétrica, né? Então essas tensões vêm aqui L1, L2 nesse ponto aqui e L3 nesse ponto aqui. Chegou nas buchas do meu transformador ali. Existem os transformadores, vou colocar aqui. Transformadores. Existem os transformadores abaixador e elevador. O abaixador é quando eu tenho a tensão no primário. Vamos colocar aqui tensão no primário. Ela está entrando aqui no caso, um exemplo, 13,8 kV, 13.800 volts. E a tensão no secundário, ela sai quanto, né? Secundária, ela vai sair 380 volts. Isso tudo AC, galera. Porque um transformador é o seguinte: ele não está convertendo a corrente, ele só está elevando ou abaixando a tensão de saída, que é no secundário, que são essas buchas aqui, ó, X0, X1, X2, X3. Então ele não retifica se ele estivesse entrando alternado e saindo contínuo. Isso aí quem faz é o nosso retificador. Então entra no primário uma determinada tensão, na saída ele eleva ou abaixa. Se ele elevar na saída, eu chamo ele de transformador elevador. Como ele abaixou aqui na saída, eu chamo ele de transformador abaixador. Então no X1 eu vou ter fase L1, a saída X2 eu vou ter fase L2 e no X3 eu vou ter fase L3. E lá no meu X0 eu vou ter que fase? Eu vou ter a fase N, que é o meu neutro. Logo a gente sabe, né, que o transformador ele fica em cima de um determinado poste, né, em uma determinada região. Aí o que é que acontece? A gente só vê exatamente a situação lá, né? Tem um porte aqui, está passando só 3 cabeamentos acima. Esses 3 são esses 3 aqui, as 3 fases, né? Para ela chegar no determinado porte mais na frente e chegar no transformador. Mas da onde é que está surgindo esse neutro, né? Então se eu tenho uma residência que é trifásico, ele pega essa residência, pega as 3 fases na saída desse transformador. E se eu tenho uma residência que pega monofásico, ela vai pegar fase 1 com neutro, ou então fase 2 com neutro, ou então fase 3 com neutro. Quem vai dizer isso é a concessionária para estabilizar essas fases. Eles fazem a diferença de potencial e também fazem a equipotencialização das fases. E da onde é que surge esse neutro? Ele surge lá no enrolamento desse transformador. O enrolamento aqui ficou meio paia, viu, galera? Mas é isso aqui mesmo. No enrolamento do meu transformador. É daqui que surge o meu carinha, um neutro. Essas 3 fases estão enroladas dentro do transformador, surgindo aqui o neutro. E também é desse mesmo ponto que sai aquele cabinho que desce lá no seu porte aqui, ó, que é o aterramento, que desce para o solo. Então, galera, espero que tenha compreendido aí o nosso tipo de fornecimento que chega na nossa residência.